Bom, pessoal, então, pulando aqui a aula que a Cíntia deu para vocês, eu vou continuar de onde nós tínhamos parado, tá? Mas se vocês, por acaso, tiverem alguma dúvida sobre o que eu já disse até agora ou o que a Cíntia apresentou, vocês podem perguntar agora, tá? Senão a gente pode simplesmente continuar com a aula normalmente. Certo? Então, para recapitular, deixa eu ver onde eu botei, tá aqui. Nós tínhamos mostrado, né, que as transformações podiam ser parametrizadas tanto com velocidade, né, que te dá uma coisa do tipo gama menos V sobre C gama, menos V sobre C gama e gama. Né? Isso aqui é uma transformação de Lorentz, né? O nome dessa transformação é transformação de Lorentz, mas eu espero que no momento você já tenha uma visão muito mais clara do significado mais intuitivo, né? Ou seja, essa transformação, ela te diz, ela te dá o seguinte mapa. Se eu tenho um conjunto de observadores que parametriza o espaço usando o seu relógio, e eu tenho um segundo conjunto de observadores que também parametriza o espaço usando os seus relógios, e eles têm uma velocidade constante entre eles, então essa é a transformação correta que diz como que os parâmetros de um observador podem ser vistos do ponto de vista do outro observador e vice-versa, tá certo? Então você veja, aqui a gente inverte um pouco a brincadeira e faz o seguinte, a única coisa que eu sei é que a velocidade da luz é constante. Como é que eu consigo construir um sistema de coordenadas para o meu espaço-tempo sabendo somente isso? Então é usando aquele esquema dos radares. E aí eu uso os radares num referencial, uso os radares em outro, e eu sei que eu estou representando as mesmas coisas, então tem que haver um mapa entre essas duas representações. A gente faz algumas hipóteses também sobre linearidade do mapa, mas uma vez que a gente faz isso, a gente encontra, né, tanto essa representação quanto essa aqui. É só uma questão de você querer ou não ter a aditividade das velocidades, tá certo? Cosseno hiperbólico de Xi, menos seno hiperbólico de Xi, menos seno hiperbólico de Xi e cosseno hiperbólico de Xi. Certo? Então nós temos essas duas representações aqui das transformações. Nós já vimos que nela, né, se eu faço aqui M de Xi1 aplicado em M de Xi2, isso aqui vai ser M de Xi1 mais Xi2, que é mais fácil de trabalhar do que se eu fizesse a mesma coisa aqui, tendo, então, nesse caso, aquela fórmula mais complicada, né? Que seria M de V1 aplicado em M de V2 é V1 mais V2, como todo mundo esperaria, só que com uma surpresa que é V1 V2 sobre C2. Certo? Bom. Agora, o que a gente precisa fazer é explorar o significado dessas coisas todas. E mais que isso, será que a gente consegue usar todas essas ideias que nós desenvolvemos até aqui para introduzir uma geometria no meu espaço-tempo? Porque veja, o que eu ressaltei para vocês desde o começo do curso é, eu tenho aqui um diagrama de espaço-tempo, certo? Eu tenho meu espaço, eu tenho meu tempo, certo? E eu sei que dentro do meu espaço aqui, eu fiz unidimensional, mas pode ser bi ou tridimensional, dentro do meu espaço eu tenho uma série de réguas, né? Ou seja, eu sei como que eu meço ângulos e comprimentos aqui dentro, tá certo? E agora eu defini o que significa esse cara aqui. Esse cara aqui é o número de ticks no relógio do cara que está parado aqui, tá certo? Então eu defini o significado disso e sei o significado desse cara aqui. Então com isso eu consigo fazer medidas ou aqui ou aqui. Eu sei o que significa um ΔT aqui, T1 menos T0, é a quantidade de ticks que apareceu no relógio do observador que está na linha vertical quando a gente considera esse intervalo aqui, certo? E a gente sabe que uma medida no espaço euclidiano aqui é basicamente as réguas que estão simultâneas para esse referencial aqui, medindo a distância entre esse ponto aqui e esse ponto aqui, certo? A gente não sabe ainda o que significa isso, ou o que significa isso. Não é o que significa, a gente sabe o que significa, é o movimento de uma partícula no espaço e tempo, tá certo? Mas a gente não sabe atribuir um tamanho para essas coisas, certo? O que seria o tamanho dessa reta aqui? A gente já sabe o que é o tamanho da reta euclidiana. O tamanho da reta euclidiana é quantas réguas de 1 centímetro eu preciso colocar para chegar daqui para cá, tá certo?
Só que agora aqui não é mais um espaço euclidiano, aqui tem uma outra coisa, tem um tempo. Então, se eu pegasse esse cara aqui e medisse em réguas, né, se eu medisse esse pedaço do quadro aqui, esse comprimento no quadro, ele não teria nenhum significado físico. Tá certo? Se eu pegar uma régua e colocar aqui em cima e falar, não, esse negócio aqui tem 8 centímetros, isso não tem utilidade nenhuma pra gente. Tá certo? Mas a gente já descobriu, de certa forma, maneiras de dar significado para esse cara. Então, é o que a gente vai ver agora, tá certo? Então, vamos fazer a seguinte brincadeira primeiro. Vamos usar a coordenada x0 representando CT. Certo? Pessoal, o zero ali é rótulo, tá? Não é potência, ok? E da mesma forma, a gente vai estender aqui e vai falar o seguinte, x1 vai ser o que nós chamávamos de x anteriormente, tá certo? E, eventualmente, eu vou falar que x2 vai ser y e x3 vai ser z, tá certo? Mas, por enquanto, a gente vai usar essa anotação aqui para simplificar a nossa vida, tá certo? Nessa anotação, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque, veja, o comprimento aqui ele tem um significado em tempo que depende da constante C, certo? Como a constante C é um número muito grande para os no nosso sistema de unidades normal, né? Ou seja, em termos de metros e segundos é um número enorme, então esse cara aqui, bem pequenininho, já significa muito tempo, tá certo? Só para vocês terem noção do significado do x0, tá certo? A gente pode agora escrever essas transformações aqui, a gente pode escrever de uma forma mais usual, né? Então a gente pode pegar CT' é igual a gama CT menos VX, certo? E X' é igual a gama X menos V sobre C, tá certo? Eu já fiz assim de propósito para a gente, digamos, conseguir fazer a mudança de notação. Então, mudando a notação, a gente vai fazer como? Essas duas equações vão ficar, claro, x0' é igual a gama x0 menos v sobre c, x1, certo? E x'1 é igual a gama x1 menos v sobre c x0, certo? Com isso, eu espero que vocês nunca mais esqueçam das transformações de Lorentz, né? Porque é sempre assim, o gama aparece multiplicando todo mundo, mesma coordenada aqui aparece aqui sempre, então se é zero aqui, e sempre menos a velocidade sobre a velocidade da luz e a outra coordenada, tá certo? Quando a velocidade é, claro, na direção x1, né? Eventualmente a gente vai ter mais direções no espaço, isso pode ser em outras direções também. E aqui é a mesma coisa, né? Esse cara aqui, ele aparece igual aqui, né? O linha aparece o 1 aqui, menos a outra, v sobre c, a outra coordenada, ok? Então, isso aqui basicamente é o que nós já vimos até agora, só que usando agora essas coordenadas x0 e x1, porque ela vai já servir para a gente já pensar nesse espaço aqui como um espaço que tem uma certa régua, uma certa medida. Pode falar. A primeira equação do x' é v sobre c mesmo? Uhum. Ah, porque está errado aqui. Né? Porque esse aqui, ó, unidade de comprimento, unidade de comprimento, unidade de comprimento, adimensional. Comprimento, 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 adimensional. Certo? Eu tinha esquecido de botar o C. Tá certo? Vocês vão ver frequentemente em artigos científicos as pessoas falando, vamos tomar C igual a 1. Tomar C igual a 1 e usar essa coordenada é equivalente, tá certo? Você pode pensar que quando você tomou C igual a 1, na verdade, a sua coordenada de tempo está medindo em anos-luz, ou segundos-luz, ou a unidade que você quer usar ali, certo? E aí, como é que a gente agora usa as informações que nós temos, né, para definir o que significa, ou melhor, como que mede e o que significa esses intervalos aqui, né? Então, para isso, a gente vai primeiro dar um nome para eles, tá certo? A gente poderia primeiro interpretar e depois dar nome, mas eu acho que eu gosto de dar o nome primeiro e depois a gente interpreta. Então, veja, esse cara aqui eu vou chamar de intervalo tipo tempo. Tá certo? Esse cara aqui, ele vai ter uma inclinação, então ele vai ser
delta x1 sobre delta x0, tá certo? Delta x é basicamente essa diferença aqui, né? Essa diferença aqui é o delta x1 e essa diferença aqui é o delta x0, tá certo? Então eu quero que esse cara aqui seja menor que 1, ok? Lembrando, pessoal, se você quiser transformar isso em ΔT, é C ΔT, passa o C para cá. Então, basicamente, isso aqui está dizendo velocidade menor que a velocidade da luz. Então, intervalos tipo tempo são intervalos definidos por linhas retas aqui no nosso espaço-tempo por enquanto, de forma que isso aqui é verdade. Ok? É só um nome. E a gente vai ter o cara que vai ser assim. Certo? Esse cara aqui, ele vai ser o intervalo tipo espaço. Ok? E ele vai ter essa característica. O delta x dele dividido pelo delta t, ou x0 no caso, vai ser maior que 1. Certo? O intervalo, se você quiser pensar, mas isso pode te levar a pensar coisas erradas, mas o intervalo tem associado a ele uma velocidade maior que a velocidade da luz. Não significa que alguma coisa precise se deslocar a essa velocidade. É só uma questão de eu querer entender qual é o significado dessa distância que está associada a esse delta x aqui e esse delta x0 aqui. Tá certo? E aí, o que a gente pode fazer para dar significado para esses dois caras? O que vocês acham? Mas na prática, o que significa, o que a gente já sabe sobre esses intervalos? Por exemplo, o que a gente sabe sobre esse intervalo aqui? E o que a gente sabe sobre esse intervalo aqui? Como? São intervalos conectando eventos que não são simultâneos. Mas que eles podem ter relação causal ou não. Isso também é verdade, a gente sabe que esses aqui podem ter relação causal e esses aqui não. Mas a gente sabe um pouco mais também. Como que a gente atribui o significado para eles? Porque veja, a gente parte desse ponto aqui em que isso tem significado, como é que se diz? Em isolamento tem significado, e isso tem significado em isolamento. A gente está tentando entender o que significa esse cara aqui. Mas a gente, em princípio, não tem nenhum mecanismo para entender esses caras nesse contexto. Mas o que nós vimos é que esse intervalo ele está associado ao movimento de uma partícula, tá certo? Que vai perceber esses dois eventos como pertencentes ao mesmo ponto do espaço. Tá certo? Esse intervalo ele vai estar associado a um movimento de uma imaginária partícula que vai observar esses dois eventos como acontecendo no mesmo ponto do espaço. E quando isso acontece, a gente tem uma coisa especial. A gente sabe que o tempo que esse cara marcou no relógio é o tempo, a diferença de coordenada nesse novo referencial é justamente o tempo que passou para esse cara. Porque é assim que a gente definiu a coordenada de tempo. Né? Ou seja, num outro referencial, linha aqui, esse cara é a coordenada de tempo, que é o tempo que passa no relógio do cara que está parado. Certo? Então a gente pode fazer isso. A gente vai dizer o seguinte, olha, no contexto desse referencial eu não sei falar nada, mas se eu imaginar que eu estou pegando essa linha e levando para o referencial onde ela está vertical, então eu sei que o comprimento dela é o tempo. E é isso que eu vou fazer, tá certo? Então, vamos ver como que a gente faz isso. A gente pode então pensar aqui em vou pegar aqui o intervalo tipo espaço primeiro. Tipo tempo, quer dizer. Para um intervalo tipo tempo, o referencial definido por V igual a delta x1 sobre delta x0 é o referencial onde essa linha vai ser vertical. Certo? Bom, então, nesse referencial, essa linha é vertical. Vamos checar isso e vamos ver como é que a gente usa isso.
Como é que a gente checa isso? A gente sabe, está aqui, ó, essa transformação aqui. Veja, se eu pego essa mesma transformação e pego o x0 do começo do intervalo, e o x0 do final do intervalo, o x1 do começo do intervalo, o x2 do final do intervalo, e subtraio, aqui vai aparecer delta, aqui vai aparecer delta, aqui vai aparecer delta, aqui vai aparecer delta, e assim por diante. Ou seja, essa transformação ela vale para as coordenadas, mas também vale para as diferenças de coordenadas também. Então isso aqui não muda, tá certo? Então a gente tem o seguinte, vamos escrever primeiro esse cara aqui, delta x1' é igual a gama delta x1 menos v sobre c. Aqui é v sobre c, tá, pessoal? Tem que lembrar que tem o c aqui dentro. Desculpa que eu esqueci de botar o c aqui. V sobre c, delta x0. Certo? Bom, mas eu estou fazendo essa transformação para esse referencial especial aqui, ó, cuja velocidade é dada por essa expressão ali. Então, eu tenho que delta x1' vai ser igual a gama delta x1 menos delta x1 sobre delta x0, delta x0. Então é óbvio que eu obtenho zero, mas eu já tinha feito dessa forma, por isso que eu escolhi essa velocidade, porque era a velocidade certa para me dizer que não houve diferença de coordenadas no referencial novo para onde eu estou indo. E nesse referencial, o delta x0', ele é o tempo. Ele tem um significado físico claro. Ele é o tempo que passou no relógio do cara que está acompanhando essa linha aqui. Ok? E vamos ver como é que fica. Esse cara é gama, só que agora aparece aqui, é x0 menos delta x1 sobre delta x0, delta x1. Isso não é mais zero. Certo? Quanto é que é isso aqui? Fácil. Boto gama para fora, boto o delta x0 aqui também em evidência, vai ficar assim, delta x0 quadrado, boto parênteses para não confundir o quadrado com o índice, menos delta x1, mesma coisa, ao quadrado. Ok? Eu tenho esse cara aqui para lidar, vamos lidar com ele. Vai ficar assim, vou botar esse cara aqui, x0 ao quadrado, menos delta x1 ao quadrado, dividido por delta x0, e lembra, gama, eu não tinha escrito, deixa eu escrever aqui, gama é 1 sobre raiz de 1 menos v ao quadrado sobre c ao quadrado. Mas a gente sabe quem é v quadrado sobre c ao quadrado. Esse cara aqui vai ser assim, 1 menos delta x1 quadrado sobre delta x0 quadrado, certo? Bom, eu estou supondo aqui, pessoal, a gente poderia fazer duas brincadeiras. A gente poderia estar pensando que o intervalo está andando daqui para cá ou de cá para cá. Mas vamos concordar que a direção do tempo é sempre do passado para o futuro e a gente vai sempre usar ela, tá certo? Então, é seguro dizer que a gente pode considerar esse cara aqui positivo, ok? A gente poderia fazer as duas possibilidades aqui, mas acho que só confundiria a cabeça de vocês. Mas veja, pessoal, se esse cara é positivo, ele pode entrar aqui na raiz quadrada como delta x0 ao quadrado. Mas vai ficar delta x0 ao quadrado menos delta x1 ao quadrado com uma raiz no denominador. E esse cara aqui é delta x0 ao quadrado menos delta x1 ao quadrado. Então isso aqui é raiz de delta x0 ao quadrado menos delta x1 ao quadrado. Esse é o tempo que o observador que está andando sobre essa linha mede no relógio dele. E eu suponho que seja um excelente candidato para uma distância entre esses pontos aqui. Tá certo? Essa distância agora não é mais necessariamente temporal ou espacial, ela é um conceito mais generalizado de distância, tá certo? E ela tem um significado físico bem claro. Eu defino a distância a partir do relógio do observador que está parado sobre a linha. Estranho falar parado sobre a linha, porque a linha ela anda no espaço e no tempo, mas para o observador, ele mesmo pode se definir como o centro do sistema de coordenadas dele, entendeu? E está sempre parado, que é o que a gente vai fazer, tá certo? Então a gente tem uma maneira de medir agora, e você vê claramente que isso aqui não satisfaz, né? Esse cara aqui não é a raiz da soma dos quadrados aqui. Então esse cara não é um triângulo tradicional, tá certo? Ou seja, a maneira que você mede esse comprimento aqui não é mais pelo teorema de Pitágoras, tá certo? Por isso que eu falei para vocês, que se vocês botarem uma régua aqui e medirem esse comprimento, isso não vai servir para nada.
Porque não tem nenhum significado você pegar x1² mais x0². Você não consegue associar isso a uma quantidade física que faça sentido em algum referencial, alguma coisa do tipo. Tá certo? Porém, x0² menos x1² vai fazer sentido. Esse cara que vai sempre ser menor do que... vai sempre ser positivo, né? Por causa da nossa escolha original. Tá certo? Opa, essa é a nossa escolha original. Ok? Então a gente está começando a formar elementos geométricos para atribuir significado ao comprimento dessas linhas aqui. A gente acabou de fazer isso para os intervalos tipo tempo, e agora a gente precisa fazer a mesma coisa para os intervalos tipo espaço, certo? Até aqui tudo certo, pessoal? Nessa primeira que a gente falou aqui do x Uhum. Aqui não é linha não, tá? Aqui é 1. Deixa eu fazer direitinho aqui para não confundir. A gente encontrou ele como 0. Então, para o cara que está naquela reta ali, os dois segmentos têm a mesma coordenada x. Ele está no mesmo ponto. Mas o de temporal não. Não, temporal não. A gente acabou de ver. A diferença de coordenadas nesse referencial onde ele está parado é dado por essa quantidade aqui. Então seria tipo, você tem dois balões, aí estourar um balão e depois estourar outro no mesmo lugar. Só que foram em tempos diferentes. Exatamente. Exatamente, a mesma coisa. Isso mesmo. Certo? Então, vocês vão notar que a geometria minkowskiana ela é bastante mais complicada do que a geometria euclidiana, justamente porque, dependendo do que você faz aqui, o significado muda. Para um certo tipo de caminho, o significado é uma coisa, é tempo passado por alguém. E para outro, a gente vai ver agora, é uma distância espacial para outras pessoas. Tá certo? E o que vocês vão ver, eventualmente, se vocês quiserem estudar a relatividade geral, é que tem situações em que, na sua métrica, intervalos tipo espaço viram tipo tempo, e tipo tempo viram tipo espaço. Então, em buracos negros, próximos de buracos negros. Né? Então, a duplicidade da interpretação aqui complica ainda mais quando você pensa que podem existir fenômenos astrofísicos que invertem o significado dessas coisas. O que, de certa forma, diz pra gente que, pelo menos para mim, é que deixa de existir uma distinção clara entre espaço e tempo. Certo? Tanto que, para começo de conversa, a gente está parametrizando os nossos eventos com o relógio. Então a gente está fazendo já tudo só com tempo. Né? E você poderia, mesmo pensar só em espaço também. Okay? E aí, como é que a gente faz agora quando a gente tem um intervalo tipo espaço? Outra coisa, isso parece uma métrica, certo? Vocês estão acostumados com a métrica euclidiana, mas esse menos faz com que isso não seja uma métrica, tá certo? A gente chama de métrica em alguns contextos, mas não é uma métrica propriamente dito, porque não satisfaz todos os axiomas de uma métrica, certo? É uma métrica pseudo-riemanniana, então ela é um tipo modificado de métrica que a gente vai explorar mais para frente, tá bom? Agora, para o intervalo tipo espaço, o que a gente pode fazer? A gente sabe que não existe velocidade como essa para a gente poder fazer uma transformação similar e tentar pensar que esse comprimento aqui tenha alguma relação com o relógio de alguém. Tá certo? A gente não consegue fazer isso. Mas a gente consegue fazer uma outra coisa. A gente consegue encontrar um observador em que esses dois eventos aconteçam no mesmo instante. Tá certo? E no mesmo instante eu tenho réguas, eu tenho coisas que eu posso usar para medir a distância euclidiana. No momento que esses dois pontos, eu conseguir fazer com que esses dois pontos ocorram no mesmo instante, eu posso usar toda a informação que eu tenho da geometria euclidiana para fazer inferência sobre ele. Tá certo? E é isso que a gente vai fazer. Né? Mas como é que a gente faz isso? Bom, um observador com V sobre C igual a x0 sobre x1,
quais são os intervalos que ele vai perceber? Olha que engraçado aqui. Aqui é a derivada, se você quiser pensar como derivada, é a derivada do tempo em relação ao espaço. É o oposto, notem a diferença. Aqui é x0, aqui é x1. E aqui o que nós fizemos foi escolher v igual a x1 sobre x0. Certo? Então você veja o seguinte, toda vez que você tem um intervalo tipo espaço, composto por uma retinha dessas aqui, essa é uma velocidade, ou seja, 1 sobre a velocidade do cara, é a velocidade que o observador tem que ter para ele perceber esses dois pontos no mesma fatia de tempo, para ele perceber esses dois eventos simultâneos. Tá certo? E por que a gente quer isso? Porque se isso funciona, se esse cara está vendo esses dois caras simultâneos, então o Δx ele vai adquirir um significado de comprimento espacial, tá certo? De distância como tal medida no espaço euclidiano, que é o que a gente faz o tempo todo, certo? Então a gente faz aqui a brincadeira de novo. Vamos começar com x0. Então vai ficar assim, delta x' 0 é igual a gama delta x0 menos v delta x1, certo? O nosso v sobre c, né? V sobre c. Então vou escrever aqui delta x0 menos, aí o v sobre c eu substituo aqui, vai ficar x0, x1, x1, e vou lá, como a gente esperava, a passagem de tempo é zero, ou seja, esses dois eventos ocorreram na mesma fatia de tempo para esses observadores com essa velocidade esquisita aqui, certo? Bom, o que acontece com o espaço? O que acontece com o intervalo, né? O que acontece com delta x1, né? Então vai ficar delta x1 é igual a gama, linha tem aqui, né? Então vai ficar delta x1 menos v sobre c, delta x0. A gente repete a nossa brincadeira, gama, delta x1 menos o v sobre c vai ser delta x0 sobre delta x1, que é essa velocidade invertida, delta x0. A mesma coisa que a gente tinha antes, gama dividido por delta x1, delta x1 ao quadrado menos delta x0 ao quadrado. Agora o gama tem que tomar um pouco de cuidado, porque o gama é assim, né? Delta x1 ao quadrado menos delta x0 ao quadrado, e aqui vai ficar assim, delta x1 raiz de 1 menos v quadrado sobre c quadrado, certo? Então, antes esse cara aqui era x1, x0, agora é x0, x1. Então vai ficar assim, delta x0 quadrado, delta x1 quadrado, certo? A diferença aqui é que a gente está fazendo um negócio unidimensional, então esse delta x a gente poderia, em princípio, pediria de fazer um cara que começa aqui e termina aqui, né? Então esse cara pode ser negativo, mas tanto faz, porque o negativo só significa que o ponto final está atrás do ponto inicial e não na frente. Aí significa só é uma definição do que é para frente e o que é para trás, tá certo? Não tem nada de muito essencial aqui. Mas veja, a coisa é a mesma. Eu pego esse cara aqui e vou escrever ele como sendo, né? Eu escrevo sempre delta x1 como sendo sinal de delta x1 vezes módulo de delta x1, e módulo é raiz de delta x1 ao quadrado, certo? Então eu uso essa expressão aqui embaixo e isso aqui vai ficar assim. Delta x1' é igual a sinal de delta x1 vezes raiz de delta x1 quadrado menos delta x0 ao quadrado. Olha que interessante, é bem parecido com o que a gente tinha visto antes, né? Só que aqui é delta x0 ao quadrado menos delta x1 ao quadrado. E aqui é delta x1 ao quadrado menos delta x0 ao quadrado. E isso aqui só diz que o sinal desse cara é o mesmo sinal do outro. Ou seja, se você está para frente, para um observador, o outro também está vendo a coisa para frente, se está para trás, o outro também está vendo para trás. Tá certo? Então, eu consigo medir, agora eu consigo dar significado, sempre me referindo de volta a um referencial. O referencial é bom, mas
onde a partícula tem, ou aquele intervalo tem um significado físico apropriado, tá certo? No caso do intervalo tipo tempo, eu estou sempre me referindo a uma transformação para um referencial onde uma partícula que estaria acompanhando esse cara aqui está parada e, portanto, o seu relógio tem um significado. E, quanto para o tipo espaço, eu estou me referindo a uma transformação a um referencial onde esses dois pontos acontecem simultaneamente e, portanto, a distância física entre eles pode ser medida, pode ser feita. E a gente acabou de mostrar que dá isso aqui. Certo? Ok. Bom, e aí? Parece que a gente conseguiu encontrar uma boa maneira de atribuir significado para esses comprimentos aqui, né? Esse cara tem um certo comprimento e eu consigo calcular um número que é dado por essa expressão aqui, né? Essa expressão aqui, e esse número tem um significado físico. É sempre um significado físico um pouco indireto. O comprimento do intervalo me remete a um referencial onde aquele intervalo, né, os dois pontos do intervalo acontecem simultaneamente, portanto, se refere a uma distância física. É a mesma coisa aqui. Né? Esse cara aqui me remete a uma passagem de tempo no referencial onde essa partícula está parada. Certo? Mas isso é tudo que a gente pode fazer. A gente não consegue fazer nada mais complicado que isso. Quer dizer, complicado a gente consegue, mas eu digo, a gente não consegue fazer nada mais geral que isso. Né? Porque, no fim, a gente está fazendo a física das coisas que a gente mede, e a gente mede as coisas num referencial especificamente, então a gente tem que sempre se remeter àquilo que a gente consegue, de fato, parametrizar. Se vocês acham que isso é limitante, vocês vão estar em boa companhia, porque foi justamente a ideia do Einstein de não gostar não querer que a maneira que nós medimos as coisas influencie o resultado final, e por isso que ele, depois da relatividade restrita, ele busca a relatividade geral, onde ele tenta fatorar da teoria qualquer tipo de representação humana. Certo? Aí você cai na geometria diferencial, que é uma ferramenta muito mais poderosa para você conseguir fazer isso. Você realmente fatora da teoria qualquer tipo de escolha de sistema de coordenadas. E você mostra que a teoria ela se preserva independente da coordenada que você escolha. Certo? Aí você consegue realmente finalizar digamos, tirar a importância das coordenadas e do sistema de coordenadas da teoria. Certo? Só que agora falta uma coisa, né? Se você quisesse realmente ser matemático aqui, você pensa assim, bom, então inclinação menor que 1 está resolvido. Inclinação maior que 1 está resolvido também. E se a inclinação for 1? O que significa isso? Porque eu preciso, primeiro, atribuir um número para esse cara. Qual é o comprimento desse cara aqui? Que tem inclinação exatamente 1. Eu tenho que dar um número para esse negócio e tenho que dar uma interpretação para esse número, certo? Bom, vamos lá. Vou reescrever esse cara aqui. Deixa eu ver se eu consigo fazer o seguinte aqui. Que eu vou acompanhar. As linhas do quadro. Pronto, esse cara aqui tem inclinação 1, exatamente. Então, tem duas possibilidades. Eu tenho uma linha que está vindo aqui muito próxima a 1, tá certo? E outro intervalo que está muito próximo a 1 também, só que por baixo. E eu quero interpretar esses dois caras aqui, cada um no seu possível contexto, tá certo? E eu quero interpretá-los no sentido de que eu quero mandar depois, eu quero pegar essa inclinação aqui e fazer o limite. O que acontece quando eu vou me aproximando cada vez mais de V igual a C ou V igual a C, tanto por cima quanto por baixo. E eu quero ver que número que dá. Primeiro, tem que ver se dá um número só, porque pode ser que dê dois números diferentes, o que seria muito estranho. E se der um número só, qual o significado desse número? Porque ele tem que ter ele tem que ter significado consistente, tanto visto de quem é um observador que está considerando que é o tipo espaço chegando na velocidade da luz, ou o tipo tempo chegando na velocidade da luz. Tá certo? Ok. Então a gente vai fazer a seguinte brincadeira. Esse cara aqui, ele vai ter ΔX1 sobre ΔX0 igual aproximadamente, porque eu vou mandar esse epsilon para 0, tá certo? Então, vou botar igual aqui, mas depois o meu epsilon vai para 0. 1 menos epsilon, certo?
né? E eu vou dizer que esse cara aqui, ele é ΔX0 sobre, ΔX1, ΔX0, ele vai ser igual a 1 mais epsilon, tá certo? Ou seja, esse cara aqui tem uma velocidade ligeiramente maior que a da luz e esse cara tem uma velocidade ligeiramente menor que a da luz, ok? Bom, esse cara vai valer para epsilon maior que 0 e epsilon muito menor que 1, tá certo? E depois eu vou tomar o limite para epsilon pequeno. Por enquanto eu uso o epsilon muito menor que 1 e depois eu vou realmente fazer o limite. Bom, primeira coisa é o seguinte, o que acontece com esse cara aqui? Eu tenho ΔX, para esse caso aqui, deixa eu fazer o caso luz primeiro, caso tempo. Caso tipo tempo. Como é que vai ficar? A gente pode usar o resultado ali, ou a gente pode fazer de novo, tanto faz. Isso aqui vai ficar assim. Delta x' 0 vai ser igual a raiz de delta x0 quadrado menos x1 quadrado. Eu vou tirar esse delta x0 daqui, tá certo? Vou considerar ele positivo, vai ficar delta x0 raiz de 1 menos... Agora é delta x1 sobre delta x0, delta x1 sobre delta x0, no caso tipo luz está aqui, 1 menos epsilon, tá certo? Ao quadrado. Então isso aqui vai ficar como, pessoal? Delta x0, aproximadamente o quê? 1 menos 2, quer dizer, 1 menos 2 epsilon mais epsilon quadrado, certo? O 1 corta com 1, o epsilon quadrado eu jogo fora, então esse cara aqui vai ficar delta x0 raiz de 2 epsilon. Ok? Significa o seguinte, para esse cara aqui que está nessa linha, enquanto para o observador que está parado aqui, ele mede delta x0, esse outro cara vai medir um tempo muito menor, certo? Esse cara aqui, ele vai medir um tempo proporcional à raiz de epsilon. Quando eu mandar meu epsilon para 0, significa que esse cara aqui está medindo tempo 0. Tá certo? Mas você não precisa pensar no 0 exatamente, porque ele vai te incomodar. Pensa que é um número muito pequeno, mas não é 0. E aí, o que significa esse número muito pequeno que não é 0? Como é que você pode interpretar ele? Como? Você pode pensar de duas formas, depende do referencial que você está. Eu acho que a forma que é mais instrutiva é o que eu vou mostrar aqui, né? Que, na verdade, o tempo para esse cara aqui que vai para o infinito. Você pode pensar das duas formas, tá? Ou seja, o que eu quero dizer é o seguinte, você pode dividir esse cara por raiz de 2 epsilon e falar que o tempo que esse cara aqui está medindo vai para o infinito. Porque eu acho que é mais fácil de desenhar, tá certo? Mais equivalente. Okay? Bom, então pensa o seguinte, esse aqui é o referencial sem linha, tá certo? No referencial sem linha, o que eu tenho? Eu tenho um feixe de luz que sai aqui e tenho esse observador que está vindo para cá, bem rápido. Se eu faço uma mudança de referencial em que esse cara aqui está parado, então esse cara tem uma velocidade muito grande na outra direção, tá certo? Esse cara aqui, visto, né? Ou seja, esse intervalo, visto no referencial onde esse cara aqui está parado, vai ter uma velocidade quase c na outra direção. Mas olha o que acontece de interessante nesse caso. O meu feixe de luz, ele não se interessa com mudança de referencial, ele continua fazendo a mesma coisa, ele sai e anda na mesma direção com a mesma velocidade sempre, certo? Então, meu feixe de luz, ele vai vir aqui e vai continuar indo como se nada tivesse acontecendo. Para ele, o que está acontecendo é isso, certo? Eu botei o 0 aqui só para facilitar, tá?
Esse cara que está parado é esse cara aqui, ó. Certo? Ele está parado aqui agora. Ele vai medir um tempo associado a esse evento aqui, ó, que vai ter esse intervalo aqui. Esse cara aqui, ó, é o nosso delta x' 0. Certo? Agora olha que interessante, nosso outro colega, ele saiu para cá com velocidade quase da luz. Quando que o feixe de luz vai voltar nele? Então, se eu tenho uma inclinação... Veja, se isso aqui fosse a velocidade da luz perfeita, então esse cara seria paralelo a esse cara aqui. Esse camarada, ele nunca vai ver a luz voltando. Ele nunca vê a luz voltando. Agora, digamos que, como eu falei para vocês, isso confunde a mente da gente. Então, pensa assim, o epsilon ele é muito pequenininho, muito pequeno, mas ele ainda é diferente de zero. Então, o que significa que essa inclinação aqui é bem pequenininha nessa direção aqui. Desculpa, não é isso. Esse cara tem inclinação 1 sempre. Esse cara aqui, que ele não vai ter inclinação exatamente 1 para cá. Né? Porque como esse cara não tinha velocidade da luz para cá, ele não vai ter velocidade da luz para cá. Eu teria que fazer ele um pouco mais para cima. Para não ser velocidade da luz, né? Teria que ser aqui, assim. Né? Tá vendo que não está seguindo aqui o eixo exatamente. Então, mas esse cara tem inclinação 1 e esse cara aqui não tem inclinação 1, ele tem inclinação um pouco maior aqui, certo? Então esses caras vão se encontrar lá longe no infinito. Esse cara vai demorar muito para ver a luz, porque a luz refletiu no mesmo evento. Só que para esse cara ver essa luz, como ele está andando na direção contrária, ele está fugindo da luz. Então, do ponto de vista desse camarada aqui, vai demorar muito para a luz voltar para esse cara aqui. Certo? E é por isso que o tempo vai para zero para um deles. Porque, basicamente, você pode pensar as duas coisas, né? Ou esse tempo vai para infinito e comparado com o infinito qualquer coisa é zero, ou se você fizesse da forma que você tinha sugerido, é o contrário do que está acontecendo, tá certo? Mas veja, é muito palpável, tá certo? Assim, o que eu quero trazer para vocês é que não tem nada de místico aqui. Quando as pessoas ensinam dilatação do tempo, contração do espaço, né? Dependendo de como você está fazendo as coisas, parece que tem um efeito físico acontecendo. Mas não tem nenhum efeito físico aqui. É tudo consequência das nossas escolhas de parametrização dos eventos e da maneira que a gente resolveu relacioná-las. Usando, claro, uma das coisas que realmente é importante e fundamental é a constância da velocidade da luz independente do referencial. Mas uma vez feita essa escolha, esses resultados são resultados cinemáticos. São resultados do que o observador está vendo quando no seu relógio e no seu espaço. Tá certo? Em comparação com o que o outro observador vai ver no seu relógio, nas suas réguas. Certo? Então, esse tempo enorme que demora aqui é justamente aquele termo que vai ser proporcional a 1 sobre raiz de epsilon, que, se eu jogo para o outro lado, vai aparecer dividindo esse cara aqui. Certo? Vai ser esse tempo ficando muito longo. Ok? Então, o que vai acontecer é que esse é o significado do comprimento aqui ser zero, porque quando a gente mandar o epsilon exatamente para zero, esse intervalo vai ter comprimento zero, tá certo? Para um feixe de luz. Ok? Acho que... Maravilha. E agora o que acontece no caso tipo espaço? Bom, a gente tem delta x1 sobre delta x0 vai ser agora 1 mais epsilon, ou seja, delta x0 sobre delta x1 é igual a 1 sobre 1 mais epsilon. Certo? Simplesmente peguei a recíproca dessa quantidade aqui. Mas se eu expando esse cara aqui em Maclaurin com epsilon igual a 0, como é que fica? Fica 1. Derivada disso em relação a epsilon vai dar menos 1, porque tem uma potência aqui, né? Vai ser, caiu menos 1. Eu tomo em 0, vai dar menos 1 só, eu multiplico por epsilon. Então vai ficar menos epsilon. Então, em primeira ordem, a velocidade que esse cara aqui, a velocidade que eu tenho que fazer para ver esse cara aqui parado é a mesma velocidade que eu tenho que fazer para ver esse cara aqui parado. Certo? Beleza, se eu faço a conta, o que eu vou obter?
eu vou ter, cadê? Eu já tinha apagado. Delta x' 1 igual a... Eu poderia fazer dos dois jeitos, né? Tanto faz. Bom, eu não sei porque que eu fiz aquilo lá, eu acho que poderia fazer de uma maneira bem mais fácil. Vai ficar delta x1 ao quadrado menos delta x0 ao quadrado. A gente tira o delta x1 aqui, a gente vai, por simplicidade, supor que isso aqui é positivo. Vai ficar 1 menos delta x... peraí. x1 ao quadrado, eu posso fazer dos dois jeitos? Isso mesmo. Porque agora esse cara aqui é... Bom, tudo bem. Esse cara aqui é a mesma coisa, é 1 menos epsilon, certo? Peraí. Isso. Porque esse cara é 1 mais epsilon e o x0 sobre x1 é 1 menos epsilon por causa dessa inversão. Precisava fazer assim. Certo? Mas isso é a conta que a gente já tinha feito antes. Isso aqui vai dar delta x1 raiz de 2 epsilon. Que também vai para zero. Mas o que significa isso? Significa que a distância vista por esse observador aqui vai para zero. Se vocês lembrarem as continhas que a gente fez lá no começo dos radares, vocês vão ver o seguinte. Para esse observador, o que está acontecendo é o seguinte. Eu tenho... Aqui a minha velocidade. Deixa eu fazer direito aqui. Certo? A velocidade é a mesma, então esse cara aqui é a minha velocidade da luz. Certo? E eu vou ver o outro observador com aquela velocidade assim, ó. Tá certo? Tem que lembrar que esse observador, ele vai ser igual a esse observador que a gente tinha escrito antes aqui, ó. Porque a velocidade é igual, tá vendo? Quando eu pegar o inverso desse cara aqui, a gente vai ver que a velocidade vai ser igual a esse cara aqui. Então os dois vão coincidir. Só que veja, a distância que ele vai ver, ó, esse cara aqui vai ver essa distância, só que esse cara vai perceber uma distância muito menor. Porque como ele está com velocidade muito perto da velocidade da luz, ele vai sempre se ver bem próximo da luz. E quanto mais próximo da velocidade da luz, mais ele vai se manter próximo do ponto de vista desse referencial, tá certo? Mais próximo ele vai se manter do feixe de luz. É aquele negócio que eu falei para vocês. Se você tem o mesmo referencial e você tem esse cara indo com uma certa velocidade e esse cara indo com uma certa velocidade, a distância entre eles vai depender da diferença de velocidades. Não tem lei de adição e subtração de velocidade aqui. Não tem aquele fator. Isso aqui não vai ser V1 mais V2 dividido por 1 mais V1 V2 sobre C2. Isso aqui vai acontecer quando eu tentar fazer duas transformações de Lorentz. Mas eu simplesmente falar que eu fixei o meu x0 como referencial e o meu x1 como referencial, e eu falo, esses observadores x0 e x1, eles vão ver essa distância aumentando e diminuindo de acordo com simplesmente isso aqui. Tá certo? A lei de adição de velocidade é como que duas transformações de Lorentz se compõem. Ela não tem nada a ver com você ver a distância entre dois observadores no mesmo referencial. Aquela mesma brincadeira. Dois feixes de luz, um andando para cá, um andando para cá, eles vão ter que a distância entre eles aumenta na razão 2c. Tá certo? Não significa que nenhum dos dois está com a velocidade da luz ou o dobro da velocidade da luz. Mas significa que a distância entre eles está aumentando naquela proporção. Ok? Então é assim que você interpreta. Então, basicamente, de um ponto de vista, um feixe de luz, ele nunca se afasta do feixe de luz. Né? Se o seu observador é um feixe de luz e você mandou um feixe de luz, os dois estão sempre um do lado do outro. Estão sempre um em cima do outro. Então a distância é zero. Por isso que a gente está tendo esse efeito aqui. Quando esse cara vai para zero, esse cara vai ver uma distância zero. Certo? E por isso, a gente vê que, independente se você queira interpretar, né, aqui voltando para o nosso original,
Independente de como você queira interpretar isso aqui, ou seja, você tem aqui um feixe de luz, você tem quase na velocidade da luz, tipo tempo, quase na velocidade da luz, tipo espaço. Ambos vão medir comprimento zero para esse cara aqui. Nesse sentido de que quando eu mandar o epsilon para zero, esse cara se aproxima daqui e ele vai medir zero porque a distância dele para o feixe de luz é zero, porque ele está com a mesma velocidade do feixe de luz, nesse referencial. E não faz sentido falar de outro. E a mesma coisa aqui, o tempo vai passar é zero, tá certo? Então, a gente vai realmente dizer que, nesse caso, temos intervalo tipo luz com delta x0 igual a delta x1. Certo? E ele tem o delta x0 linha dele, ou seja, se a gente vê de um lado é zero, ou seja, ele significa passagem zero de tempo, se você pensar como passagem de tempo, mas ele também significa, né, quando o epsilon vai para zero, é zero, e o delta x' 1, se você pensar agora como uma passagem, como comprimento espacial, quando o epsilon vai para zero, ele também é igual a zero. Então, intervalos tipo luz tem comprimento zero, e o significado é esse que a gente acabou de botar aqui, certo? O significado do comprimento zero é que, visto de um ponto de vista ou de outro, eles vão medir um número zero, ou um número que vai para zero quando o epsilon for para zero. Ok? Pessoal, eu vou fechar essa parte de geometria e depois a gente vai fazer aplicações e vai fazer aquelas brincadeiras todas de paradoxo dos gêmeos e tal, mas primeiro eu vou fechar tudo na geometria, porque eu quero fazer o que eu falei desde o começo do curso, que é trazer tudo para um mesmo referencial, para a gente simplificar a interpretação dessas coisas, tá certo? Contração do espaço, dilatação do tempo. Okay? Então, vamos fazer agora essa passagem, tá certo? Então, vamos lá. A próxima pergunta que a gente vai fazer é a seguinte. Então, eu estou aqui nessa situação, x0, x1. Né? Aí eu acabei de falar para vocês o seguinte, eu pego uma linha aqui tipo espaço, e ela tem um certo comprimento, que é o nosso delta x' 0, tá certo? Que é o tempo que passou para o observador que está parado ali. Ok, a questão é a seguinte, será que isso é único? Porque para isso realmente ter um significado, uma interpretação razoável, eu poderia pegar esses mesmos dois eventos, né? Esse evento inicial e o meu evento final. Eu poderia fazer uma mudança de sistema de coordenadas, uma transformação de Lorentz, e depois me perguntar qual é o significado do comprimento nesse novo sistema. Certo? Ou seja, eu posso pegar esse cara aqui, trazer para cá, e eu vou ter isso aqui. Eu tenho o meu x' 0, o meu x1 0, e aí quando eu fizer uma transformação de Lorentz com o parâmetro v aqui, esse cara já vai ficar um pouquinho mais deitadinho assim. Ainda não é velocidade da luz, tá certo? Por que não é velocidade da luz? Porque a gente sabe que a transformação vai me dar uma certa velocidade inicial, mais a nossa nova velocidade aqui, dividido por 1 mais V0V sobre C2, e a gente sabe que esse cara aqui nunca passa de C. Ok? Então, a gente acabou de ver que esse cara vem para cá, tá certo? E eu tenho agora o outro comprimento aqui. Mas será que o comprimento é diferente ou é o mesmo comprimento? É isso que eu estava querendo perguntar para vocês, sobre a unicidade. Esse cara aqui é um novo comprimento ou é o mesmo comprimento de antes? Porque se não for um comprimento diferente, então esse negócio não parece muito útil, porque o comprimento depende do sistema de coordenadas, mas o comprimento não está se remetendo a um referencial especial onde o cara está parado? Se ele se remete a um referencial especial onde o cara está parado, então se tiver duas maneiras diferentes de eu voltar para aquele referencial, então talvez eu tenha duas noções de tempo diferentes. E aí não teria
definir comprimento da forma que eu tinha falado antes não faria muito sentido. Mas dá para ver pelo que eu falei que isso que eu estou propondo seria inconsistente, certo? Que eu vou mostrar para vocês. Como é que a gente faz isso? Imagina que é o seguinte, esse intervalo aqui eu vou chamar de P. E esse intervalo eu vou chamar de Q, tá certo? Se você quiser pensar, esse cara aqui vai ser uma coisa assim. Delta x0, delta x1. E esse cara aqui vai ser um intervalo Q, que eu vou chamar de delta x'0 e delta x'1. Certo? Como é que eu me relaciono a esses dois caras aqui? Eu sei que Q é igual a mv vezes P. Ok? É o que a gente já tinha visto antes. Mas como que eu defino o comprimento? O comprimento aqui eu vou definir da seguinte forma. Eu vou ter uma transformação, m, com uma velocidade especial, mas a velocidade especial que eu tenho aqui é delta x1 sobre delta x0, aplicado em P, igual a zero. Desculpa, igual a zero. Igual a, eu vou botar uma matriz aqui, que vai ser um tal, que eu não sei quem é, e zero. É esse zero aqui que me define o que eu quero, certo? Bom, mas aqui eu já estou fazendo uma coisa, como é que se diz? Eu já estou botando a solução dos dois lados. Vamos botar aqui como um V qualquer, certo? Então eu vou simplesmente deduzir algo que a gente já usou, tá certo? Que vai ser o quê? Essa transformação aqui vai ficar assim. Delta x' 1 igual a delta x gama delta x1 menos v sobre c delta x0. Certo? E eu quero que seja igual a zero. É esse pedaço aqui. É isso que me importa, tá certo? Para eu fixar o que está acontecendo, eu tive que escolher o referencial onde aquele cara lá é zero. Mas a vantagem aqui é a seguinte. Essa imposição aqui, primeiro, esse cara não importa. Eu não consigo zerar botando esse cara aqui igual a zero. Porque eu não consigo colocar esse cara aqui igual a zero. Então quem tem que ser zero é esse aqui. Mas isso só diz o que a gente já sabia antes, que esse referencial especial é o referencial em que V sobre C é igual a delta x1 sobre delta x0. Tá certo? Então, o V que eu tenho que colocar aqui é esse V que nós já tínhamos visto antes e ele me garante encontrar, ele me permite encontrar o delta tal aqui. Vou botar um delta aqui para ficar melhor. Certo? Mas se eu estou aqui, o que eu preciso fazer? Se eu estou nesse referencial aqui e quero falar que o comprimento desse cara também é definido da mesma forma. Eu pego esse cara, que agora é x', x1', x0', e vou querer encontrar a transformação que deixa esses dois eventos no mesmo ponto do espaço e designo então que qualquer intervalo que apareça na parte temporal é a passagem de tempo. Certo? O que eu preciso fazer então? Deixa eu ver se tem espaço aqui, não. Eu vou precisar de um M com um novo V', que eu não sei quem é, atuando em Q, de forma que esse cara aqui seja a mesma coisa, né? Um outro delta tal linha, que eu não sei se é igual ao delta tal que eu tinha antes, tá certo? Eu não sei se vai ser igual a esse delta tal aqui, mas eu coloco então um delta tal linha, mas isso que eu tenho certeza que tem que acontecer, tá certo? Porém, a gente sabe que isso aqui V' é igual a esse cara aqui vindo em P. E esse cara aqui tem que ser delta tal 1 e 0. Tá certo? Mas a gente sabe que esse negócio forma um grupo. A gente sabe que isso aqui vai me dar V de V mais V' dividido por 1 mais V' sobre C2. P
delta tal, linha e zero. Então, o fato de você ter que as transformações de Lorentz formam um grupo é extremamente importante aqui. Porque isso vai fazer com que aqui eu tenha uma transformação com um novo parâmetro. Esse parâmetro aqui é complicado, se eu quiser relacionar ele com os V's originais. Mas eu não preciso fazer isso. Eu posso chamar esse cara aqui de U, escrever essa expressão aqui, igualzinho essa. Tá vendo que a expressão que eu tenho lá é com U aqui. Eu vou encontrar que U vai ser igual, U sobre C vai ser igual a V sobre C. Então a transformação é a mesma. E o delta tal é o mesmo. Tá certo? Olha que interessante, pessoal. A gente acabou de mostrar que essa escolha de interpretação, de designação, de associação de comprimento desse cara aqui ao tempo medido no referencial onde o cara está parado, é um invariante. Ele não depende do sistema de coordenadas. Tá certo? É um invariante Lorentz. Eu posso fazer essa definição em qualquer sistema. Certo? Significa que aquilo que a gente estava definindo como métrica, né, aquele cara que a gente mediu tanto para o delta x' 0, que a gente viu que era essa raiz aqui de delta x0 ao quadrado menos delta x1 ao quadrado, quanto o outro, que é muito parecido com esse, delta x' 1, né, isso para o tipo espaço. E para o tipo tempo e para o tipo espaço. Né? Esses dois caras eles devem ser invariantes. Tá certo? Isso nos aproxima da forma mais comum de introduzir isso aqui, que é basicamente você pula toda a interpretação física, chega numa métrica que por alguma razão você escolhe que ela tem que ser um invariante sobre as transformações, aí você encontra as transformações de Lorentz, tá certo? O que a gente fez aqui foi um pouco diferente, a gente definiu o que é espaço, a gente definiu o que é tempo, a gente usou a constância da velocidade da luz para relacionar isso em dois sistemas de coordenadas diferentes, e com isso nós descobrimos que a gente consegue introduzir um conceito de comprimento que envolva agora tempo e espaço, e pela própria natureza da nossa definição, esse cara já vem de graça para a gente invariante. Tá certo? Então, a gente começa a ter mais clareza do que significa agora esses comprimentos. São esses tamanhos invariantes, tá certo? Que não dependem do sistema de coordenadas que a gente está usando. Okay? De forma um pouco sutil, porque eles sempre se referem a um certo sistema especial, a uma certa situação física especial. Ok? Bom, como é que a gente pode ver isso aqui? A gente pega esse cara aqui, delta x' 0, e a gente bota esse cara aqui ao quadrado e faz o quê? Vai ficar delta x0 ao quadrado menos delta x1 ao quadrado. Ok? E eu posso fazer a mesma coisa aqui. 1 ao quadrado vai ser igual a delta x1 ao quadrado menos delta x0 ao quadrado. Tá? Esses deltas aqui não são os mesmos, tá? Isso aqui é numa circunstância e em outra circunstância. Tem que lembrar que aqui, isso aqui é para um intervalo tipo espaço, isso aqui é para o intervalo tipo tempo e para o intervalo tipo espaço, tá ok? Você não pode somar e subtrair esse negócio aqui, não faz sentido, tá bom? Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, eu posso olhar para isso aqui e fazer a seguinte escolha. Eu posso dizer que esse cara aqui é um... Pode ser... Deixa eu escrever aqui. Eu vou chamar agora esse cara aqui de delta tal, para a gente lembrar que é o tempo medido ao quadrado.
E eu vou dizer o seguinte, eu posso escrever isso aqui assim, delta x0, delta x1, 1, 0, 0, menos 1, delta x0, delta x1. Todo mundo concorda que eu posso reexpressar essa igualdade daquela forma lá? Eu simplesmente introduzi esse cara aqui, certo? Bom, mas eu posso fazer a mesma coisa com o meu delta L. Deixa eu chamar esse cara aqui de delta L, quadrado, e ele vai ser assim. Delta x1 menos delta x0, e aqui vai ser assim, 1, 0, 0, menos 1. Quer dizer, eu vou mandar a mesma ordem, tá? Aqui é 0, aqui é 1, aqui é menos 1, e aqui é 1. Certo? Deixa eu ver se eu não estou fazendo besteira, não. Ok? E aqui, delta x0, delta x1. Tá certo? Aí você pode falar o seguinte, olha, no momento que eu quiser medir espaço, eu uso esse objeto aqui, essa matriz, menos 1, 1, 0, 0. E quando eu quiser medir tempo, eu uso esse cara aqui. Ou seja, quando os intervalos forem tipo tempo, eu uso essa matriz, e quando meus intervalos tipo espaço, eu uso essa matriz aqui. Só que a gente tem, como essas matrizes são muito parecidas, a gente tem uma escolha melhor ainda, tá certo? A gente pode dizer o seguinte, eu vou definir a minha matriz como sendo uma das duas, e vou dizer que os intervalos, quando são negativos, eles têm uma interpretação física. E quando os intervalos forem positivos, eles têm outra interpretação física. O que é ótimo, porque quando eu meço o tamanho de alguma coisa, geralmente a gente usa só a parte real dos números reais. Porque um tamanho é sempre... O que é o tamanho menos 5 centímetros? Não existe, né? Então a gente tem essa parte dos números reais sobrando que a gente não usa para atribuir tamanho. Mas agora quando a gente tem dois tipos de tamanho, ou seja, tamanho das coisas tipo tempo e tamanho das coisas tipo espaço, eu posso preencher o meu espaço dos tamanhos, digamos assim, e colocar significado nos dois lados dele. Tá certo? E aqui entra uma das disputas de brincadeira que as pessoas fazem na física, que é o grupo das pessoas que preferem usar essa matriz ou que preferem usar essa matriz aqui. Porque essa escolha é a escolha que a gente vai chamar de assinatura, tá certo? Ou seja, a gente vai escolher uma das duas matrizes para ser a nossa métrica, e no momento que a gente escolhe uma delas, a gente está implicitamente escolhendo quais coisas vão ser as negativas e quais coisas vão ser as positivas, certo? Bom, eu gosto de usar essa aqui, tá certo? Eu gosto de usar... Aqui tem um menos 1, 1, 1, 1, tá certo? Aqui a gente não fez tridimensional ainda, mas por enquanto isso aqui faz sentido. Então o que a gente vai fazer? A gente vai falar agora o seguinte, dado o intervalo, delta x0, delta x1, qualquer, ou seja, delta x1 sobre delta x0, né? É simplesmente pertencente aos reais. Pode ser qualquer número agora, essa velocidade, tá certo? Então, dado o intervalo de delta x0 delta 1 qualquer, eu vou ter que delta x0, delta x1, menos 1, 0, 0, 1. Espera aí, que tem uma coisa errada aqui. O que eu estou fazendo de errado? Ó, esse cara aqui é o do espaço, esse cara aqui é o do tempo, ele tem um, tá ali, tá certo. Não, tá errado isso aqui. Tá ao contrário, pessoal. Aqui aqui é tempo e o tempo tá aqui. E não, o 1 tá ali, tá certo, é isso mesmo. Não, tá tudo certo, eu viajei. Ok? Então a gente diz que esse cara aqui mede o intervalo. Né? Eu vou chamar esse cara aqui de delta S. Esse é delta S2. Delta S2.
Se delta S2 for maior que zero, o intervalo, né, que é esse caso aqui, é tipo espaço e delta S mede a distância entre os eventos no referencial delta x 0, linha igual a zero. Tá certo? Então a gente fez o seguinte, em vez de a gente olhar a característica do intervalo primeiro e depois aplicar uma métrica essa ou essa, a gente vai falar o seguinte, a gente vai sempre usar o delta S2, sempre. Quando dá negativo, delta S quadrado, ele vai ser, quando dá positivo delta S quadrado, a gente sabe que isso se refere a um referencial, a um intervalo tipo tempo, tipo espaço, e a gente tem que o significado desse número é um específico, certo? Ok. Se delta S ao quadrado for menor que zero, o intervalo é tipo tempo e delta S, ou melhor, aqui está errado, tá? Deixa eu escrever aqui melhor. Ok? E raiz de menos delta S quadrado mede o tempo no referencial delta x1 linha igual a zero. Esse cara aqui é chamado tempo próprio. Tá? Ok. Então, a gente fez essa brincadeira toda aqui e encontrou uma coisa bastante interessante. Né? A gente encontrou que essa medida aqui serve, esse delta S agora ele serve genericamente. Eu pego o meu delta S, taco o intervalo lá dentro e ele me diz qual o tamanho dessas coisas. Ok? A gente pode fazer mais que isso. A gente pode ver o que vai acontecer agora se nós fizermos uma transformação de Lorentz, certo? Então a gente sabe que o ponto P, ou seja, esse cara aqui, delta x0, delta x1, ele se transforma assim. Delta x0, delta x1, linha, igual a m v delta x0, delta x1, certo? Então eu posso fazer o seguinte, para que isso aqui seja consistente com o que nós já vimos, a gente sabe que eu posso usar tanto esse cara aqui, quanto eu posso usar esse cara aqui, que a medida do delta S tem que ser igual, porque o delta S tem esse significado físico, ou esse ou aquele lá, que não depende do referencial, porque eles se referem a um referencial especial, certo? É um pouco sutil. Então a gente tem que checar isso. Né? Então, se a gente botar lá, eu tenho o M aparecendo aqui, só que esse cara aqui é a transposta dessa aqui, certo? Mas, por sorte, a transposta de M é igual a M, né? Ou seja, M de V é igual a gama menos V gama, menos V sobre C gama e gama. E se eu pegar M transposta, é muito fácil ver que esse cara aqui é igual a MV. Ou seja, se eu troco esse elemento com esse elemento aqui, eu tenho a mesma matriz, ela é simétrica. Mas então o que eu tenho ali? Eu tenho uma transformação do seguinte tipo.
eu tenho delta x0, delta x1, aí a minha m está aqui, gama, menos v sobre c gama, menos v sobre c gama, gama. Eu tenho menos 1, 0, 0, 1. Aqui eu tenho gama menos v sobre c gama, menos v sobre c gama, gama. E aqui eu tenho delta x0, delta x1. Certo? Mas isso aqui, pessoal, como é que fica? Eu posso fazer o seguinte, eu vou deixar esse cara quietinho, delta x0, delta x1. Os gamas todos eu tiro aqui, né? Como uma matriz eu posso multiplicar, eu boto aqui um gama quadrado aqui fora. Vai ficar 1 menos v sobre c, menos v sobre c, 1, menos 1, 0, 0, 1, menos 1, menos v sobre c, menos v sobre c, e 1 aqui. E aqui eu boto o meu delta x0, delta x1. Só para simplificar a nossa vida, tá? Agora vamos fazer essa multiplicação matricial aqui. Vai ficar assim, 1 v menos v sobre c, menos v sobre c, 1. E aqui vai ficar assim, né? Ó, vamos lá. Esse vezes esse, menos 1. Esse vezes esse, v sobre c. Certo? Essa linha vezes essa coluna, essa linha vezes essa coluna. Essa vezes essa dá menos v sobre c e essa com essa aqui dá 1. Ok? Mas agora eu tenho que fazer essa multiplicação aqui. Isso aqui vai ser igual. Ó, isso aqui tudo, essas três matrizes deu essas duas aqui, porque eu fiz o produto dessa com essa para dar essa aqui. Agora falta essa multiplicação aqui. É 1 vezes menos 1 é menos 1. E esse cara vezes esse cara aqui vai dar o quê? Cadê? Isso. Vai ficar 1 e esse cara positivo. Então vai ficar assim, menos 1 menos v ao quadrado sobre c quadrado. Vocês concordam? Eu botei o menos 1 em evidência e ficou menos aqui, certo? Só porque eu já estou induzindo ao resultado. Esse com esse cara aqui vai ficar a mesma coisa, tá vendo? Esse cara vezes esse... Não, desculpa, mesma coisa. Esse cara vezes esse cara aqui vai dar v sobre c e esse cara menos v sobre c. Então esse cara aqui é 0. Tá certo? Esse com esse vai dar ó, menos com menos mais e mais com menos menos. Então vai ficar esse v sobre c menos v sobre c, que é 0, tá certo? Só que aqui vai ficar assim, ó, esse vai estar negativo, porque vai ser v sobre c quadrado, com menos na frente, e esse positivo. Então é igual esse cara aqui, só que sem o sinal de menos na frente. É assim, ó, 1 menos v ao quadrado sobre c ao quadrado. Ok? Mas veja, pessoal, isso aqui é gama menos 2. E esse cara aqui, ó, esse cara aqui é gama elevado a menos 2. Mas eu tenho um gama quadrado aqui, ó. Certo? Ou seja, eu tenho que o meu produto todo vai ser igual a delta x0, delta x1. Né? Então, esse gama aqui, ele cortou com esses gamas aqui, ficou menos 1 e 1 aqui, então continua tendo menos 1, 0, 0, 1, e aqui delta x, 0, delta x, 1. Então, de fato, o intervalo a gente já sabia, mas é bom fazer essa conta de um outro jeito, para ver que ele é invariante, e esse cara aqui é uma boa medida para o nosso espaço. Certo? Bom. Agora é o seguinte, isso que a gente está fazendo, de certa forma, depende fortemente desses intervalos serem retas, certo? Então a gente está fazendo o quê? A gente está falando, esse cara aqui tem um certo significado, esse tem um significado, esse tem outro significado, essa medida tem um significado, essa medida tem um significado, e assim por diante. E se eu quiser medir comprimento dessa linha aqui? No espaço e tempo agora.
que eu faço? Como é que a gente mede o comprimento de uma linha, normalmente? Sei lá, em cálculo 1 ou 2, como é que vocês medem o comprimento de uma curva? Uma integral, exatamente. Mas a gente precisa do que para fazer essa integral? Inicial e final. E a linha pode ser, a minha trajetória pode ser toda maluca, não precisa ser uma linha reta. Eu preciso designar o ponto inicial e final, mas também eu preciso designar toda ela. Mas como é que eu faço para medir os pedacinhos dela? Você precisa meio que da tangente da curva, mas mais que isso, né? É porque, na verdade, quando a gente aprende isso, a gente aprende na direção oposta. Quando vocês veem a geometria euclidiana, vocês fazem assim. A distância do vetor x, fala assim, eu tenho um vetor posição x. A distância dele à origem é esse cara aqui. Certo? Mas a distância à origem, na verdade, é uma coisa que não faz muito sentido. Porque eu poderia sair da minha origem, aqui agora é euclidiano, tá? Aqui é o x2 e aqui é o x1, tá ok? Não tem tempo aqui não. A minha distância pode ser assim, mas ela pode ser assim também. Qual distância à origem? Não, é a distância à origem quando esses dois pontos são ligados por uma linha reta. Não, aí tudo bem, aí esse cara aqui tem o significado certo. Mas você vê que embutido nele tem uma série tem essa sequência de hipóteses que eu acabei de mostrar para vocês. Como é que eu consigo, então, qual é a ferramenta mais conveniente que eu tenho para definir distância? É esse objeto aqui ou existe um outro objeto que é mais conveniente para definir a distância? Né? E eu diria que esse outro objeto que eu vou definir agora, ele é mais conveniente, porque ele é generalizável, que é o seguinte. Em ambos os casos, essa linha ficou tão feia. Vou botar só uma coisa mais ou menos assim, tá? Em ambos os casos, eu posso pegar derivadas aqui. Certo? Eu pego esses caras aqui ou pego essas derivadas aqui. Certo? Só que esse cara, ele vai ter a seguinte equação. Eu posso botar um x de lambda, não tem tempo aqui, tá certo? É simplesmente uma equação para eu determinar a curva. Esse cara aqui, ele vai ser basicamente x0, que é o ponto inicial, a gente não precisa botar na origem, mais lambda x1 menos x0. Certo? E aí eu mostro aqui que esse cara de 0 é igual a x0, então quando o parâmetro é 0, ele está em x0, e quando o meu parâmetro é 1, ele está em x1. Todo mundo concorda com isso? Ok. Então, qual é a tangente dessa curva? É mole, né? A gente calcula a derivada da curva em relação ao seu parâmetro. Então, vamos lá. Quando eu faço isso, eu tenho que dx d lambda vai ser igual a x1 menos x0. É um vetor constante. Ok? Bom, mas esse vetor, ele não é um elemento do espaço. Ele é um elemento do espaço das tangentes. E cada ponto do espaço tem tangentes diferentes. No espaço plano, a gente não consegue fazer muito essa distinção, porque é uma tangente num ponto do espaço tem o mesmo significado da tangente em outro ponto do espaço. Mas, em geral, para o espaço curvo, uma tangente num ponto, você não consegue associar com uma tangente em outro ponto. Por que isso é verdade? Imagina que você está na superfície de uma esfera, você é uma formiga presa na superfície da esfera. Aí você está aqui no Polo Norte olhando para o fundo da sala, certo? Aí você fala, bom, essa direção aqui, né? E aí você pega uma formiga que está aqui do lado, aqui do lado. E ela está apontando para cá. A pergunta é, essa direção é paralela a essa ou não? O que vocês acham? Não é paralela. Se essa formiga ela começar a andar nessa direção aqui,
e ela for arrastando o vetorzinho que está na cabeça dela de forma a ser paralela, está num pontinho, joga o vetor para frente e vai andando, e aquele vetor vai sendo transportado paralelamente. Então, ela vai fazendo isso aqui até ela chegar aqui. Aí ela vai chegar para a colega dela e falar, olha, nossos vetores não eram paralelos. Mas aí a pessoa vai falar, não, mas formiguinha, não faz isso não, vem por aqui, ó. A formiga vem até aqui, jogando o vetor, e agora faz assim. Os vetores são paralelos. E aí a pergunta é, os vetores são paralelos ou não são? Não tem resposta. Porque não existe mais um conceito global de ser paralelo na superfície de uma esfera. E é o exemplo mais banal de uma superfície curva que a gente tem. Tá certo? Então, isso tudo para carregar a cabeça de vocês da ideia de que não existe uma relação entre a tangente a um ponto com relação à tangente a outro ponto. É porque no espaço plano, como o espaço tridimensional ele tem essa liberdade toda, eu sempre consigo arrastar e sempre a coisa chega igual, entendeu? No espaço plano. Então, como ele sempre chega igual, eu não tenho curvatura no espaço. Okay? E aí essa noção global existe. Então, o que eu preciso? Eu preciso de uma maneira de medir o tamanho desse cara aqui. Mas esse cara não é mais um elemento desse espaço, ele é um elemento do espaço das tangentes. Tá certo? Então eu poderia até chamar isso para vocês não se confundirem, porque o X aqui tem um significado no espaço original, eu poderia chamar esse cara aqui de V. Só para ficar claro que isso é uma velocidade. É porque aqui não tem unidade nenhuma, né? Porque esse lambda aqui é adimensional, então não tem unidade de velocidade. Mas só para vocês entenderem que é um objeto que habita outro espaço. Tá certo? Bom, mas se isso é verdade, significa que eu preciso de uma métrica, de uma maneira de medir comprimentos nesse espaço aqui. Certo? Só que, bom, do ponto de vista físico, a métrica euclidiana que eu meço quando eu ando distâncias finitas, ela continua sendo verdade por mais que eu vá medindo distâncias cada vez menores. Tá certo? Então, a gente pode, pelo menos da forma intuitiva, falar a métrica euclidiana continua sendo verdade mesmo quando eu vou para o infinitesimal, quando eu vou para as tangentes. Então, eu vou continuar dizendo que módulo de V é igual a raiz de V escalar V. Agora, cuidado, isso aqui não é isso aqui. Esse é uma consequência secundária desse cara aqui, que envolve mais hipóteses. Esse cara você pode fazer sempre. E eu estou mostrando no caso euclidiano porque é a mesma coisa que a gente vai fazer para o caso na relatividade restrita. A gente vai encontrar métrica para os vetores tangentes da relatividade restrita. E isso vai permitir que a gente calcule agora comprimentos no espaço-tempo, mas agora de trajetórias complicadas. Isso vai permitir a gente definir referenciais acelerados, vai permitir a gente fazer todo o resto das contas. Tá certo? E como é que eu retorno para esse cara aqui? Como é que eu retorno para esse cara aqui através desse aqui? É fácil. Eu tenho a integral do módulo de V de lambda. Vocês concordam? Eu pego o tamanho, eu pego o meu lambda indo de 0 até 1, eu pego o tamanho do meu vetor aqui, mais o tamanho dele aqui, mais o tamanho dele aqui, assim por diante, tá certo? Calculo essa integral aqui e vejo o resultado. Nesse caso é fácil, porque nesse caso o módulo de V é uma constante. E aqui vai ficar simplesmente lambda. Desculpa, vai ficar simplesmente 1. Tá certo? Então o comprimento é igual à velocidade. Mas se vocês quiserem brincar em casa, eu acho que agora a gente não tem mais tempo, tem mais 3 minutos, vocês podem fazer outras curvas malucas aqui, parametriza com a parábola, que sai daqui e vai até aqui, alguma coisa assim qualquer, e vocês vão ver que o comprimento vai ser diferente. E o comprimento não vai estar mais associado a esse cara aqui. Tá certo? Porque a gente acabou de mostrar que, no caso trivial, no caso euclidiano, em que você está calculando comprimentos de linhas retas, a integral de linha, tá certo? Do comprimento medido com essa métrica, tangente a tangente, equivale a esse cara aqui. X lambda menos x0 escalar x lambda menos x0. A gente acabou de mostrar isso aqui, que é como a gente usaria esse cara aqui para medir a distância. Tá certo?
Isso não é generalizável. Você vai raramente, para espaços planos, hiperbólicos e esféricos, você encontra uma métrica bonitinha com uma forma fechada. Bonitinha eu não diria, mas uma forma fechada, em termos de senos hiperbólicos, senos e cossenos, a coisa fica bastante complicada, mas você encontra ainda. Agora, praticamente qualquer outra métrica que você vai calcular no espaço-tempo para um problema de relatividade geral, você não vai ter uma forma fechada para te dizer a distância finita entre pontos. Mas esse cara aqui vai sempre ser fácil de mostrar que existe. Essa é a métrica local, ponto a ponto do espaço-tempo. E essa métrica é fácil de definir. Certo? Isso é o que a gente faz geral na física. A gente tem uma coisa não linear complicada, a gente vai reduzindo a escala até olhar ela infinitesimalmente em torno de um ponto, e em torno do ponto as coisas geralmente são simples. Certo? E a métrica de Minkowski ela é extremamente importante, porque a gente está fazendo uma hipótese muito forte quando a gente vai pela relatividade geral, que é a seguinte. A gente diz que por mais que possa haver curvatura no espaço e no tempo, localmente as coisas parecem Minkowski, que é uma das hipóteses, né, de Einstein para construir a relatividade geral. Porque ele poderia falar, não, na hora que eu me aproximar, quando eu for diminuindo muito a escala, eu não vou chegar em Minkowski, vou chegar em de Sitter, que é outra geometria. A gente poderia tentar construir uma relatividade geral que localmente é de Sitter, mas não é o que a gente faz, a gente usa a hipótese do Einstein, certo? Que é a questão do elevador e tal, tem uma série de discussões lá, no curso de relatividade geral vocês vão ver isso com cuidado, certo? E na próxima aula a gente continua para introduzir agora uma matematificação um pouco mais precisa dessas coisas todas que a gente tem visto.